Olá, meu nome é Niraldo e juntamente com Vitor Rodrigo vamos apresentar sobre a distribuição de vapor para a disciplina de caldeiras e fornos. O conteúdo dessa apresentação foi dividido em distribuição de vapor, purgadores de vapor, separadores de vapor e as fabricantes nacionais de purgadores de vapor. Primeiramente, sobre a distribuição de vapor. Ela consiste em sistemas de tubulações que podem ser de alta ou baixa complexidade, que eles conduzem o vapor da caldeira até os pontos de utilização, com o objetivo de entregar com as características necessárias para cada aplicação o vapor. Na figura 1 temos um esquema que mostra esse sistema de vapor completo, desde a parte da geração, a parte de distribuição que mostra é, essa utilização dos gases, a utilização final e o processo de recuperação. Em relação ao dimensionamento dessa tubulação, as tubulações é uma das partes mais importantes dessa parte de tubulações para vapor, porque qualquer característica diferente pode acarretar no processo de maneira errada. Ou seja, em relação ao diâmetro menor do que o recomendado, ele pode ocasionar desgaste, ou seja, pela quantidade de válvulas, curvas que tem na tubulação, isso pode afetar o, a produção a partir de golpes de ariete. Então, como essa imagem mostra, temos que, com a diminuição com o aumento da velocidade e uma mudança brusca nela, podemos ocorrer esse fenômeno. Pode romper um local, acabando com todo o processo. Pode, com esse baixo diâmetro também pode ocorrer a cavitação, que é a formação de bolhas que diminui a quantidade de vapor dentro da tubulação e atrapalha da mesma forma todo o processo. Enquanto nas tubulações com o diâmetro acima do recomendado, elas tendem a ser inviáveis economicamente, já que demandam uma quantidade maior de material, uma quantidade maior de insumo, de isolantes para o processo ocorrer da melhor maneira possível. Em relação ao isolamento térmico, vemos que aqui nas duas imagens um exemplo com uma tubulação de vapor protegida com placas de alumínio, enquanto a outra utiliza uma manta de lã de rocha. Também temos questão de isômeros e outros materiais que também servem para esse isolamento. Além de proteger termicamente, ele serve para evitar acidentes em questão de operadores se machucarem ao tocar na tubulação. Ele melhora o processo, questão econômica, por conta da temperatura que vai se manter constante sem precisar de mais material para alcançar o produto necessário. E questão de organização também,
Todos os cálculos prévios de produção de gastos estarão mais próximos do, do teórico, pois não haverá perdas tão significantes como se não houvesse esse isolamento térmico. Então é um fator muito importante. Purgadores de vapor. Eles são dispositivos utilizados para drenar o condensado, que é essa formação líquida que ocorre durante esse processo da tubulação de vapor, que estão presentes na linha de distribuição e nos pontos de utilização do vapor, e tendo o intuito de evitar a diminuição da área de transferência e a queda de temperatura nesses pontos de utilização. A figura 5 ela mostra o posicionamento dos purgadores nas linhas de vapor para drenagem. Esses purgadores eles são divididos em três tipos principais, mas existem outros além desses, que são baseados na forma de acionamento do dispositivo. Temos os termostáticos, os mecânicos e os termodinâmicos. Os termostáticos, também conhecidos como purgadores de controle de temperatura ou purgadores de pressão equilibrada, eles são acionados devido à diferença de temperatura entre o vapor e o condensado. Ou seja, para ocorrer a eliminação do condensado, ele deve atingir uma temperatura inferior à temperatura de saturação. E eles vão reter, ou seja, esse dispositivo ele vai reter o condensado até que ele perca o seu calor sensível. Aqui vemos um exemplo de purgador de vapor termostático. Também temos os purgadores mecânicos, ou purgadores de boia ou de balde. Eles são compostos por corpo e tampa, que geralmente são fabricados por ferro fundido ou aço carbono. Ele é projetado para resistir a pressões de até 32 kg-força por centímetro quadrado, dispondo de um orifício, que seria a entrada para o vapor e o condensado, e uma saída do condensado. A operação dele é baseada na diferença da densidade entre o vapor e o condensado, pois essa diferença ela movimenta um elemento em um determinado sentido. Na figura 7 vemos o purgador de vapor mecânico, por exemplo. E por fim, temos o termodinâmico, também conhecido como purgador disco. Esse tipo ele opera baseado no princípio de variação de pressão estática e a dinâmica de Bernoulli, em função da velocidade. Ele utiliza a diferença de energia cinética para operar uma válvula. Isso ocorre em um disco que ele impede a passagem do vapor que é reprocessado, né? Que é o reevaporado em alta velocidade, e abre com baixa velocidade do condensado. Abaixo vemos uma figura sobre um exemplo sobre o purgador de vapor termodinâmico. Agora, essa tabela ela mostra as principais características sobre os principais tipos de purgadores e outros que não são tão utilizados. Temos o tipo boia, que seria o mecânico, o panela invertida, panela aberta, expansão metálica, expansão líquida, expansão balanceada, o termodinâmico e o impulso.
O primeiro fator estudado foi sobre a pressão máxima do vapor. Temos que o tipo boia, que seria o mecânico, o expansão balanceada e expansão líquida, eles tendem a ter a menor pressão máxima de vapor, enquanto termodinâmico, impulso e panela aberta tem um valor intermediário e panela invertida tem um maior. Em relação à capacidade máxima, o tipo mecânico ou boia, ele tem a maior capacidade e a menor com da expansão balanceada. Se o purgador permite descarga contínua, temos que o boia permite, o panela invertida e aberta não permitem. Expansão metálica, líquida e balanceada, eles podem ter a descarga contínua, e o termodinâmico e o impulso não. Em relação à eliminação do ar, o boia ele pode ter a eliminação, enquanto a panela invertida e aberta, elas também podem, assim como a expansão metálica, líquida e balanceada. O termodinâmico também pode ter essa eliminação do ar, enquanto o impulso não. Resistência a golpes de ariete. Como eu expliquei, em relação a isso ocorre principalmente em tubulações com um diâmetro menor do que o recomendado. Ou seja, com o purgador boia, eles não têm essa resistência. No tipo panela invertida aberta e expansão metálica, eles têm resistência, enquanto expansão líquida e balanceada não. Mas o termodinâmico e o impulso tem. Perda de vapor. Os tipos que possuem pouca perda de vapor são o tipo mecânico, panela invertida, aberta, expansão e panela aberta, e que tem alta perda de vapor são expansão metálica, líquida e balanceada. E termodinâmico, ele e o impulso eles têm uma perda regular. E por fim, a última análise é sobre a necessidade de manutenção. O mecânico ele necessita de manutenção regularmente, enquanto o panela invertida e aberta possui a maior necessidade de manutenção. Expansão metálica, líquida e balanceada, eles regularmente necessitam da manutenção, enquanto o termodinâmico e o impulso eles quase um meio termo, né? Eles estão entre o regular e bastante. Então, com isso, temos que cada tipo tem sua própria característica, suas vantagens e desvantagens, e de acordo com essas diferenças, cada empresa, indústria que utiliza caldeiras e tubulações a vapor, eles podem escolher qual que se encaixa melhor no seu tipo de produção. Olá, me chamo Victor Rodrigo e irei apresentar os próximos dois temas. O tema a seguir é o de separadores de vapor. Primeiramente, o que seriam os separadores de vapor e para que servem? O separador de vapor é um equipamento que é utilizado entre as tubulações que transportam vapor de uma caldeira. Ele serve
como um filtro que tem como objetivo retirar algumas gotículas de água condensada que estão presentes no vapor. Isso serve para extrair o vapor seco, que é o vapor em seu estado mais puro. Os separadores de vapor também servem para minimizar os casos de golpes de ariete, por eles retirarem o excesso de gotículas de água condensada no sistema. Para que os separadores de vapor atuem com máxima eficiência, ele precisa seguir algumas regras básicas, como impedimento mecânico, velocidade de fluxo, mudanças direcionais e impacto. Existem alguns tipos de separadores de vapor presentes no mercado. Os que irei apresentar são os modelos defletor e ciclone. Primeiramente, o modelo de separador de vapor defletor funciona como uma barreira que impede que as gotículas de água condensada passem diretamente. O mecanismo é simples. Uma série de barreiras, ou até mesmo uma barreira, é colocada para fazer com que o fluxo de vapor se choque com as mesmas, fazendo assim com que as gotículas de água condensada escorram para um purgador, onde será feito o escoamento da água condensada. O segundo modelo é o separador de vapor ciclone. Este modelo funciona como um desvio brusco no fluxo do vapor, fazendo com que as gotículas sejam arremessadas para fora do sistema. O mecanismo funciona da seguinte maneira: o fluxo vira e será direcionado para uma boia, onde será canalizado para o fluxo em espiral. Esse fluxo fará com que as gotículas de água mais densas sejam jogadas para as paredes do sistema e descerão até um purgador que será responsável pelo escoamento da água condensada. A seguir, irei apresentar os fabricantes nacionais de purgadores de vapor. Irei apresentar um pouco sobre cada purgador. As empresas que foram selecionadas foram Digisparco e Vapotec. Começando pela Digisparco, irei apresentar primeiramente o modelo FS3 mecânico de boia. Este modelo de purgador pode ser reparado na linha e é usado em drenagens de linha tracer. Este modelo tem conectores de 2 parafusos que permite a substituição do purgador em poucos minutos. A falange universal permite posicionar o purgador sem considerar a configuração da tubulação. Seu desenho único de boia livre elimina o desgaste concentrado na sede e permite uma vida longa e útil. Ele possui 3 pontos de assentamento da boia, assegurando assim uma perfeita vedação, mesmo em condições de baixa vazão. Possui eliminador termodinâmico de ar, o que permite um rápido início do processo. Ele também tem um filtro incorporado no conector com 2 telas, sendo uma de 60 mesh. Suas especificações técnicas são: aplicação, drenagem de linha de vapor, capacidade máxima de operação, 215 kg/h, diâmetro, 15 a 25 mm, metal do corpo, aço inox, pressão de operação entre 0,1 até 21 kg por centímetros cúbicos. Temperatura máxima de operação 350 graus Celsius. O próximo modelo é o A3M termodinâmico. Este modelo
pode ser reparado em linha, graças a seu módulo de válvula substituído, reduzindo assim os custos de manutenção. Possui um disco lapidado, que reduz perda por irradiação, diminuindo o ciclo de abertura. Possui elementos bimetálicos, termodinâmico, proporcionando rápida eliminação de ar. Seu disco lapidado possui uma perfeita vedação. Tem um filtro incorporado, bem fácil de fácil limpeza, que assegura uma operação livre de problemas. Tem juntas reutilizáveis para uma fácil limpeza e disco de sede endurecidos. Suas especificações técnicas são: aplicação, drenagem de linha de vapor, tanque com serpentina, capacidade máxima de operação 750, diâmetro entre 15 a 25 mm, metal do corpo, ferro fundido maleável, pressão de operação entre 0,3 a 16, temperatura máxima de operação 220 graus Celsius. O próximo modelo é o FL21 termostático. Esse modelo tem uma conexão universal com 2 parafusos, que permite a substituição em poucos minutos, sem distúrbio na tubulação. A conexão universal permite instalar o purgador na posição correta, resguardando as configurações da tubulação. Ele é patenteado com recurso falha aberta para serviços críticos. Possui uma construção resistente a superaquecimento e golpes de ariete. Ele possui uma operação cíclica com subresfriamento fixo ao longo do range de pressão. Tem um design de fácil limpeza e manutenção. Válvula e sede em aço inox temperado. Suas especificações são: aplicação, linha tracer, próximo à temperatura do vapor. Capacidade máxima de operação 760 kg/h. Diâmetro entre 15 a 25 mm. Metal do corpo, aço fundido. Pressão de operação 0,1 a 21. Temperatura máxima de operação 235 graus Celsius. Por último, temos o modelo L32S termostático. Esse modelo tem a característica Fail Open para processos severos e é robusto e resistente a golpes de ariete e aplicável em vapor superaquecido. Possui uma operação cíclica com subresfriamento fixo sobre toda a faixa de pressão, alta capacidade de eliminação de ar, compacto e de grande capacidade, fácil acesso às partes internas, implicando a limpeza e manutenção. Sede da válvula em aço inox, endurecido e com filtro incorporado com grande superfície de filtragem. Suas especificações técnicas são: aplicação, linha tracing, próxima à temperatura do vapor. Capacidade máxima de operação 530 kg/h. Diâmetro 15 a 25 mm. Metal do corpo, aço carbono. Pressão de operação de 0,1 a 32. Temperatura máxima de operação 240 graus Celsius. Apesar de só ter apresentado 4 modelos, a empresa em questão possui mais modelos do que os que foram apresentados. Passando para a próxima empresa, nós começaremos com o modelo purgador termodinâmico para vapor DT
DTS e MDT. Esse modelo de purgador termodinâmico para vapor é recomendado para remoção de condensado de linhas gerais de distribuição de vapor e linhas de traceamento. Esse modelo também trabalha com disco na horizontal, com somente uma parte móvel. O disco funciona como uma válvula de retenção. Modelos disponíveis com ou sem filtro incorporado, com bujão de dreno ou dreno de limpeza. Ele possui vantagens como compacto, simples, leve, robusto, sem necessidade de ajuste externo, não afetado por golpes de ariete, superaquecimento ou vibração, e resistentes a condensado corrosivo. Suas especificações técnicas são: diâmetro 1/2, 3/4 e 1. Conexão rosqueado. Material: aço inox. Pressão máxima de operação: 42 kg por centímetros cúbicos. Temperatura máxima de operação: 450 graus Celsius. Pressão mínima de entrada: 0,25 kg por centímetros cúbicos. Contrapressão máxima: 80% da pressão de trabalho. Por último, temos o modelo purgador boia para vapor FT e FTV. Esse modelo é capaz de descarregar continuamente o condensado. O purgador de boia para vapor é a melhor opção para remoção de condensado de equipamentos que utilizam vapor, como tanques, serpentinas, trocadores de calor, digestores, secadores, cilindros e etc. Suas vantagens são: o purgador de boia para vapor trabalha muito bem tanto em baixa como em alta temperatura. Os modelos com elemento bimetálico de ar possuem uma boa capacidade de descarga de ar. Respondem imediatamente à variação de pressão ou vazão. Por isso, é a melhor escolha para drenagens de equipamentos com controle automático de temperatura. A única escolha onde houver a presença de vapor preso. Suas especificações técnicas são: diâmetro 1/2, 3/4 e 1. Conexões rosqueada. Material do corpo: ferro modular. Opcionais: eliminador bimetálico, eliminador de vapor preso. Pressão máxima de operação: 17,6 kgF por centímetros cúbicos. Temperatura máxima de operação: 218 graus Celsius. De pressão máxima: 14,2 kg por centímetros cúbicos. Por fim, em nome do grupo, gostaria de agradecer a atenção de todos e nos vemos no próximo trabalho. Obrigado.